Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Na aula de hoje veremos algumas das principais legislações urbanísticas, os tipos de edificações e os índices urbanísticos presentes nessas legislações. Também veremos as formas de parcelamento do solo. Eu sou o professor Vinícius Salles e vou acompanhá-lo nessa aula sobre a legislação do projeto arquitetônico. Vamos lá? A nível de legislação urbana, a principal legislação que a gente tem, a primeira legislação que rege as demais, a nível federal, é o Estatuto da Cidade, que ele vai dar diretrizes gerais da ordenação do espaço. E aí vai caber a cada município adotar as suas ferramentas, adotar as suas políticas com base na realidade que eles encontram. Abaixo do Estatuto da Cidade, a gente tem o Plano Diretor, como uma ferramenta prática já, um instrumento prático de transformação urbana. Então, se o Estatuto da Cidade ele vai dar diretrizes gerais sobre o uso do solo, sobre a organização do solo no território nacional, o Plano Diretor ele é uma legislação municipal, não é toda cidade, todo município que precisa de um plano diretor. Basicamente, você precisa ter um município de a partir de 20 mil habitantes, para que realmente você precise de um plano diretor. E é nesse plano que o município ele vai definir as suas estratégias de ordenação do seu solo. O plano diretor ele vai trazer também questões de uso e ocupação do solo. Ele vai dividir o município em áreas que a gente chama de zoneamento, também, né, esse complemento do zoneamento. Ou seja, ele vai pegar o mapa da cidade, vai fazer um estudo sobre aquela cidade, sobre a sua cidade, e vai determinar em cada região, em cada área, qual o uso daquela área. Então a gente tem áreas, depende do município, né? Mas de uma maneira geral, para a gente entender aqui. A gente tem, dentro no município, a gente vai ter uma área residencial, uma área de uso industrial, uma área de uso misto, comércio, serviços e residência, área de preservação. Então essas são as principais áreas que a gente pode ter. Então o município, né, ele vai determinar, fazer essa divisão, esse zoneamento e quais políticas serão adotadas para cada região, para cada zona. E complementando as legislações municipais, a gente tem aqui, das principais, o Código de Obras, que é o que realmente vai nortear as decisões de projeto, aprovação de projeto, regularização dos imóveis, enfim. Então ele é um instrumento muito mais prático em construção civil. Eu trago como exemplo o mapa da cidade de Santo André, no ABC paulista, e a divisão das suas zonas. Então, essa divisão, como eu comentei, cada município vai fazer a sua, conforme a sua realidade. Aqui é só para ilustrar mesmo como seria um município dividido, né, pelo seu zoneamento. Sobre o parcelamento do solo, né, como é que uma cidade surge, como é que os espaços surgem dentro de uma cidade, a gente tem três fases principais aí. Primeiro a gente tem a gleba, a gente chama de gleba um terreno ali ainda não edificado, que foi preparado, que está sendo, né, com o objetivo, né, de ser edificado. Então a gente tem a gleba, esse grande terreno. Num segundo momento, a gente tem a divisão dessa gleba em quadras e depois a gente tem a divisão de cada uma dessas quadras em lotes. Então, parcelamento do solo, a gente nasce da gleba, das quadras e dos lotes. Isso seria o loteamento. Além do loteamento, a gente tem o desmembramento. Já o desmembramento ele vai se diferir do loteamento, porque no loteamento a gente tem a criação de um novo sistema viário, de novos logradouros. No desmembramento, não. Ele aproveita a infraestrutura existente, as vias existentes, para fazer a divisão dessa gleba. Sobre os tipos de edificações, a gente tem a divisão de acordo com o uso. Então, basicamente, a gente vai encontrar edificações de uso residencial, né? O próprio nome já diz, é residencial, comercial, de serviços, industrial,
institucional, que é entre escolas, igrejas, e de uso misto, né? Então, cada uma desses tipos de edificações tem um uso bem específico, mas vale comentar de uso misto. Tem sido uma tendência no mercado imobiliário criar edifícios de uso misto. Ou seja, no mesmo edifício você tem comércio, serviços, pode ser um edifício comercial, e junto dele, né, na sua mesma estrutura, sua mesma concepção, você tem um edifício residencial. Então, pensando na otimização do espaço, no uso dos espaços, você morar numa região e trabalhar próximo a essa região. Então, esses edifícios de uso misto têm sido uma tendência no mercado imobiliário. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o edifício River One. Ele é um edifício em São Paulo, ele é relativamente recente, de 2018, e ele é um edifício de uso misto. Ele tem espaços corporativos de escritórios junto com o edifício residencial. E aí, em legislação urbana, cada município, ali, através do plano diretor, uso de ocupação do solo, vai determinar os índices urbanísticos da sua cidade. O primeiro índice urbanístico que eu trago é a taxa de ocupação. Para entender a taxa de ocupação, imagina que você abriu lá o Google Maps, por exemplo, né, você olha uma vista aérea de um terreno, de um lote, com a edificação nesse lote. E a taxa de ocupação, ela vai ser uma proporção, uma porcentagem aí de área ocupada e área não ocupada. A taxa de ocupação, ela independe de número de pavimentos de área construída. É simplesmente uma vista superior, olhando de cima, eu vejo qual que é a área da minha edificação, da projeção dessa edificação no terreno, e faço a relação com a área do terreno. Então aqui no caso eu tenho um edifício de 3 andares, aqui nessa imagem, um edifício de 3 andares, no meio de um lote. E aí no caso, olhando de cima, através da sua vista aérea, a gente tem que a área ocupada pela edificação é de 20% e a área do lote, né, os restantes, 80%. Somando as duas áreas vai dar o 100% total que a gente tem da área da figura aqui. E como eu mencionei, essa área, ela independe do número de pavimentos, ou seja, olhando esse outro exemplo, eu tenho uma edificação de 2 pavimentos, sendo que o pavimento superior ele avança, ele tem um balanço, ele avança um pouco mais em relação ao pavimento inferior. Então, olhando de cima, eu considerando esse contorno final da edificação, a projeção da edificação no lote, eu faço essa proporção. Quanto que está ocupado, a área livre do lote e da área edificada. Aqui outros exemplos de porcentagens, né, de edificações com tamanhos variados e a relação de porcentagem aqui em relação ao lote, ao tamanho do lote, a área do lote. Outro índice que a gente tem é o coeficiente de aproveitamento. Esse coeficiente, ele diz respeito à área construída máxima que uma edificação pode ter com base na área do lote. Então, por exemplo, eu tenho aqui um terreno de 360 metros quadrados. E aí a prefeitura fala que para essa área, para esse terreno aqui, o coeficiente de aproveitamento é de 3. Ou seja, eu vou pegar esse coeficiente, esse valor aqui dado de 3, vou multiplicar pela área do terreno, ou seja, 3 vezes 360, vai me dar a área total aqui de 1.080 metros quadrados. Ou seja, a área que é minha edificação, a área construída que eu posso ter, máxima é de 1.080 metros quadrados. Só que aqui aqui é considerando, na verdade, todos os pavimentos, a área de cada pavimento, diferente da taxa de ocupação. Aqui o coeficiente de aproveitamento, você multiplica o índice pela área do terreno e aí você vê quanto que você pode construir dividido entre os pavimentos. Taxa de permeabilidade, ele é bem simplesinho, é uma área permeável mínima que uma edificação precisa ter. Recuos é um outro índice que a prefeitura vai dizer
que a edificação ela não pode encostar nos seus limites, ela precisa estar recuada dos seus limites. E ela vai falar quanto que tem que ser o recuo mínimo na frente, no fundo e nas laterais. Gabarito de altura, então a altura máxima que uma edificação pode ter, também é um outro índice urbanístico que a prefeitura determina. Agora eu trago um exercício para que a gente possa praticar junto esses índices e as áreas de cada um desses índices. Então vamos lá. Sobre um lote que possui as medidas de 10 por 25 metros e os seguintes índices urbanísticos: taxa de ocupação de 60%, coeficiente de aproveitamento de 2 e taxa permeável de 20%, responda: qual é a área desse lote? Qual é a área máxima em projeção que uma edificação pode ocupar? Qual a área máxima total construída que ele pode ter? Qual a área máxima que pode ser impermeabilizada? Então vamos lá. Primeira pergunta, qual é a área desse lote? Essa é simples, eu vou multiplicar as duas medidas do lote. 10 por 25, que vai me dar um lote de 250 metros quadrados. Qual a área máxima em projeção que uma edificação pode ocupar? Quando eu falo área máxima em projeção, eu me refiro à taxa de ocupação. Nesse caso, eu tenho uma taxa de ocupação de 60%. Eu posso ocupar no máximo 60% da área do lote. Então aqui nos cálculos, eu vou pegar 60% de 250, que é a área do meu lote, que vai me dar uma taxa de ocupação de 150 metros quadrados. Ou seja, em projeção, minha edificação ela pode ter no máximo 150 metros quadrados. A outra pergunta: qual a área máxima total construída que ele pode ter? Então, a área construída já é o coeficiente de aproveitamento. Então, no caso, eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 2. Vou multiplicar o coeficiente de aproveitamento pela área do lote. 2 vezes 250, 500 metros quadrados. Ou seja, essa edificação, uma edificação nesse lote pode ter, ao longo dividido entre os seus pavimentos, no máximo 500 metros quadrados de área construída. E a última pergunta é: qual a área máxima que pode ser impermeabilizada? Então aqui vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho que a minha taxa permeável é de 20%, eu vou pegar 20% do lote, que vai dar 50 metros quadrados. Então eu posso ter área permeável 50 metros quadrados. Só que a pergunta não é qual que é a área permeável, e sim a área oposta, a área impermeabilizada, que eu posso realmente impermeabilizar. Subtraio. Então, se eu tenho a área do lote, 250, a área que eu posso, que eu preciso, que precisa ser permeável, a área permeável, 50, subtraio. Então, a área impermeabilizada é de 200 metros quadrados. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa D, que vai trazer aqui, no caso, as 4 áreas solicitadas pela questão. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre legislação do projeto arquitetônico. Acesse Saiba Mais e bons estudos!